Ao nos olharmos no espelho esta manhã, vemos um rosto familiar, os traços que carregamos todos os dias. Mas Deus, em sua infinita graça, nos convida a olhar mais fundo, para além da superfície, e fazer uma pergunta mais penetrante. Quem se reflete em minhas ações? Eu mesmo, com meus próprios desejos e confortos? Ou o Cristo que eu professo seguir com meus lábios? É uma pergunta desconfortável, mas necessária, porque é perigosamente fácil nos acostumarmos com o rótulo de cristão. Ele pode se tornar um adjetivo que usamos, uma identidade cultural que herdamos, em vez de uma transformação radical que vivemos. A palavra de Deus, em sua honestidade implacável, nos confronta com essa possibilidade em Tito, capítulo 1, versículo 16. Ele funciona como um espelho espiritual, declarando: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Essas palavras são um alerta solene. Elas nos mostram que é possível construir uma fachada de religiosidade, cantar as canções certas, usar o vocabulário correto e ainda assim, em nossas escolhas diárias, negar o próprio Deus que dizemos conhecer. Ser um seguidor de Jesus nunca foi sobre ter um cartão de membro de um clube exclusivo. É sobre uma jornada de transformação, uma metamorfose da alma. É sobre nos tornarmos progressivamente mais parecidos com Ele. E quando olhamos para Jesus, não vemos alguém preocupado com aparências ou confortos. Vemos um Deus que se esvaziou, que lavou os pés de seus discípulos, que tocou os leprosos, que comeu com os pecadores. Vemos um amor que não era teórico, mas prático, sacrificial e muitas vezes doloroso. Ele não buscou a aprovação do mundo. Na verdade, suas ações e sua santidade lhe renderam o ódio do mundo. Ele escolheu o caminho estreito, o caminho do serviço, da humildade e do sacrifício. E se nós ousamos usar o seu nome, somos chamados a andar em seus passos. Isso significa que nossa fé não pode ser apenas uma lista de coisas que não fazemos. Ela precisa ser definida pelas coisas que ativamente fazemos. Amar os difíceis, perdoar os que nos ferem, servir sem buscar reconhecimento. Jesus contou uma história perturbadora em Lucas 16 para nos despertar dessa complacência. A história do homem rico e de Lázaro. O pecado do homem rico não foi a sua riqueza. Seu pecado foi a sua indiferença. Lázaro, um homem pobre e doente, estava ao seu portão todos os dias. Ele não estava escondido. Ele era uma oportunidade divina, uma chance para o homem rico viver sua fé bem na sua porta. Mas o homem rico estava tão consumido por sua própria vida de luxo, seus banquetes diários, suas roupas finas, que se tornou cego para a necessidade humana que Deus havia colocado em seu caminho. A tragédia dessa história é a violência da indiferença. É a negação de Deus através da inação. O homem rico provavelmente não se considerava uma pessoa má. Ele apenas vivia para si mesmo. E no final, essa foi a sua condenação. Esta parábola é um chamado urgente para nós nesta manhã. Quem são os Lázaros em nossos portões? Talvez seja um colega de trabalho solitário que precisa de uma palavra de encorajamento. Talvez seja um membro da família que precisa de nossa paciência e graça. Talvez seja um vizinho necessitado para quem podemos estender a mão. Ou talvez seja um simples sussurro do Espírito Santo para orar por alguém, e nós o ignoramos porque estamos muito ocupados com nossas próprias agendas. Não se engane, a vida que vivemos aqui importa para a eternidade. Não apenas nossas crenças teológicas, mas nossas ações diárias. Como tratamos o garçom, como respondemos a uma crítica, como usamos nossos recursos, como amamos quando ninguém está olhando. Jesus nos chamou para tomar nossa cruz diariamente. Isso significa uma morte diária para o nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo e nosso desejo de conforto. Não é um chamado para a perfeição, mas para a submissão. Não é para nos condenar, mas para nos convidar a uma fé real. Uma fé que tem cheiro, cor e textura. Uma fé que o mundo pode ver, tocar e, através dela, conhecer Jesus. O mundo não precisa de mais cristãos nominais.
Ele está desesperado para ver cristãos autênticos, pessoas cujas vidas são uma demonstração tão clara do amor de Cristo que se tornam uma carta viva, lida e conhecida por todos. Que este seja um momento de realinhamento, de honestidade brutal diante de Deus, onde pedimos a Ele que nos torne verdadeiros novamente. Senhor Jesus, Mestre da autenticidade, eu me apresento a Ti nesta manhã pedindo por uma coisa acima de tudo, um coração íntegro. Um coração onde o que eu digo e o que eu faço se alinhem perfeitamente com quem Tu és. Peço que a Tua luz, que penetra todas as coisas, brilhe nos cantos escondidos da minha alma e exponha toda a hipocrisia, toda a religiosidade vazia, toda a área onde eu tenho usado o Teu nome, mas vivido para o meu. Espírito Santo, eu te convido a ser o auditor da minha alma. Examina os livros da minha vida. Mostra-me onde as minhas ações desmentiram a minha confissão de fé, onde o meu amor esfriou, onde a minha compaixão foi substituída pela indiferença, onde a busca pelo meu conforto me tornou cego para a dor dos outros. Por favor, revela-me, não para me condenar, mas para me curar e me trazer de volta ao centro da Tua vontade. Pai, a história do homem rico e Lázaro me confronta profundamente. Perdoa-me pelas vezes em que eu fui o homem rico. Perdoa-me pela minha cegueira autoimposta, pela minha pressa, pela minha preocupação excessiva com as minhas próprias necessidades, que me impediu de ser as Tuas mãos e os Teus pés para alguém ao meu lado. Remova as escamas do egocentrismo dos meus olhos. Desperta-me para as oportunidades divinas que colocas no meu portão todos os dias. Que eu possa ver a dor por trás de um sorriso, a solidão por trás da agitação, a necessidade por trás da fachada. Dá-me um coração que se parte por aquilo que parte o Teu. Ensina-me a amar sem esperar nada em troca, a servir sem precisar de aplausos, a dar sem calcular o custo. Senhor, eu quero tomar a minha cruz hoje. Eu rendo a Ti os meus pecados de estimação, aqueles que eu guardo por conforto ou hábito, o orgulho que me impede de pedir perdão, a amargura que envenena minha alma, a preguiça espiritual que me mantém na superfície, a luxúria que contamina minha mente. Eu os coloco no Teu altar hoje e peço pelo fogo purificador do Teu Espírito. Faz-me uma nova criatura na prática, não apenas na teoria. Que o velho eu seja crucificado contigo, para que não seja mais eu quem viva, mas Cristo viva em mim. Se o meu coração tem buscado os tesouros errados, aprovação, segurança material, reputação, por favor, realinhe as minhas prioridades. Ajuda-me a acumular tesouros no céu, tornando-me rico em misericórdia, rico em graça, rico em perdão e rico em compaixão. Eu recebo a verdade de 2 Coríntios 5,17, de que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu não sou mais definido pelo meu passado. Eu não pertenço a este mundo, eu pertenço a Ti. Portanto, eu renuncio a tudo em minha vida que se parece mais com a velha criatura do que com a nova. Eu escolho o caminho estreito, o caminho da santidade, mesmo que o mundo o chame de estranho. Eu quero viver com a eternidade em mente, sabendo que esta vida é um vapor e somente o que é feito para Ti permanecerá. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência infinita comigo. Obrigado por nunca desistires de me moldar à imagem de Jesus. Que a minha vida particular reflita a mesma entrega das minhas orações públicas. Que as minhas ações se alinhem com a minha adoração. Que a minha fé seja genuína, enraizada não em desempenho, mas em um amor profundo e verdadeiro por Ti. Eu quero Te conhecer, Jesus, não apenas em sermões e canções, mas na comunhão diária e pessoal. Nas escolhas secretas que ninguém vê, nas batalhas travadas de joelhos, no ato de amar o inamável e perdoar o imperdoável. Tu és meu Redentor, meu Pastor e meu Senhor. Que a minha vida aponte para Ti, que as pessoas vejam não as minhas realizações, mas a Tua graça operando em mim. A partir de hoje, eu não quero apenas ser chamado de cristão,
Eu quero, com a tua ajuda, seguir verdadeiramente a Cristo. Que o meu coração arda pelo que move o teu. Que a minha vida traga alegria ao teu coração. Que o teu nome seja glorificado em tudo o que eu sou e em tudo o que eu faço. Em teu nome santo e precioso eu oro. Amém. Se o seu desejo sincero nesta manhã é viver uma fé autêntica, que vai além das palavras, comente: Senhor, faz-me verdadeiro, como uma oração do seu coração. Eu oro para que cada bênção de transformação, convicção e realinhamento contida nesta oração seja derramada sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Nossa comunidade de fé terá a honra de interceder por você. Que a sua vida hoje não seja apenas uma declaração sobre Cristo, mas uma demonstração de Cristo para um mundo que precisa desesperadamente vê-lo. Fique na paz.